É um imenso prazer abrir as portas desse nosso guia de hoje. Pessoal, essa apresentação foi desenhada como um verdadeiro kit de ferramentas, essencial mesmo para nossa prática clínica em neuropsicopedagogia. A gente sabe que quando o assunto é neurodesenvolvimento, entender a base estrutural de como aprendemos e como nos comunicamos é exatamente o que separa uma avaliação que é só superficial de uma intervenção que realmente transforma vidas. E o tema de hoje é o coração absoluto desse processo. Pensa comigo naquele cenário super clássico da clínica. Chega uma criança e, junto com ela, aquelas queixas enormes da escola. Os relatórios quase sempre dizem: não presta atenção, é desobediente, ou até, infelizmente, tem preguiça de aprender. Mas espera aí, será que o verdadeiro culpado de tudo isso é mesmo a atenção ou o comportamento em si? Ou será que existe uma barreira estrutural invisível ali, literalmente impedindo essa criança de compreender o mundo ao redor dela? Bom, é exatamente esse enigma que a gente vai desvendar agora. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje funciona como um funil clínico. Começamos com o ponto 1, a base do TDL. Depois, passamos para os sinais e prejuízos funcionais. Em seguida, vamos para o ponto 3, que é o desafio da alfabetização, TDL ou TDAH. Ponto 4, o diagnóstico diferencial. E fechamos no ponto 5, com a síntese do raciocínio clínico. Então, entrando direto na nossa etapa número 1, a base do TDL, focando nos fundamentos neurocognitivos e nas diretrizes do DSM-5-TR. Olha só, antes de fechar qualquer diagnóstico ou mesmo ter um quadro sugestivo na avaliação, a gente precisa entender o que é o TDL. Pelo rigor do DSM-5-TR, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é marcado principalmente por déficits persistentes. A gente não está falando de uma criança que só fala errado, tá? É uma falha profunda na aquisição, na compreensão e na produção da linguagem. E tem um detalhe clínico que é inegociável. Para ser TDL, esse quadro não pode, de jeito nenhum, ser explicado por deficiência intelectual, perda auditiva, condições neurológicas prévias ou uma privação ambiental severa. Ou seja, é um transtorno primário de desenvolvimento. E isso é muito bacana porque ilustra perfeitamente que a linguagem não atua no vazio, né? Ela depende desses circuitos cerebrais totalmente integrados. Para resumir, as áreas temporais vão cuidar do processamento do som e do significado. As áreas frontais organizam a produção e a sintaxe, as regras das frases. E as áreas occipitotemporais, elas integram a leitura e a escrita. A grande sacada aqui a linguagem oral é um sistema preparado biologicamente, e a leitura só pega carona nesse circuito. Então, se a base oral está fragilizada, a alfabetização vai, sem dúvida alguma, bater na parede. Avançando para a etapa 2, sinais e prejuízos funcionais, onde a gente vai mapear os sinais de alerta no dia a dia. Vamos dar uma olhada em como essas falhas estruturais aparecem no mundo real, bem longe da nossa sala de avaliação. Começando pela casa da criança, a gente nota uma comunicação super ineficiente. A criança dá aquelas respostas vagas, curtas, aquele não sei pra tudo, e tem aquela queixa famosíssima dos pais. Doutor, parece que ele não escuta. Daí surgem os comportamentos desafiadores, os choros de frustração. O nosso olhar clínico não pode reduzir isso a uma simples birra. Na imensa maioria das vezes, a gente está vendo ali uma falha gigantesca na linguagem receptiva e na autorregulação verbal. Pensa bem, sem palavras para organizar o que pensa e sente, a criança acaba ficando refém e dependente do adulto o tempo todo. E aí, na escola, a situação pega fogo. O impacto acadêmico é brutal. Sabe aquela criança que erra as tarefas constantemente? Ela não está ignorando o conteúdo de propósito. Ela simplesmente não consegue decodificar a instrução verbal. Esse é aquele aluno que fica quietinho, parecendo desatento lá no fundo da sala, mas que, na verdade, está sofrendo para entender os comandos. Isso joga a alfabetização lá para baixo, destrói a compreensão de leitura e prejudica até mesmo a socialização na hora do recreio. O que nos traz a um ponto super sensível, a etapa 3, alfabetização, TDL ou TDAH, o ambiente de alta exigência. Gente, atenção aqui porque esse é o pulo do gato na nossa prática, especialmente durante o processo de alfabetização. O contraste entre esses dois quadros é o que gera a maior confusão diagnóstica. Olha que interessante. No TDL, a gente está lidando com uma falha estrutural da linguagem. É um déficit direto na forma e no conteúdo.
A ferramenta mental da linguagem está quebrada. Agora, no TDAH, a história é outra. A falha é na função executiva e na autorregulação. A fala da criança com TDAH pode até sair desorganizada ou atropelada pela impulsividade, mas a raiz do problema é o processamento da atenção e o controle inibitório. É uma diferença colossal entre não ter a estrutura linguística adequada e simplesmente não conseguir gerenciar uma estrutura que já está lá. Então, para separar o joio do trigo, precisamos entender essa interface com as funções executivas. A linguagem oral exige muita memória de trabalho para segurar a informação auditiva, exige controle inibitório para organizar o que vai ser falado sem ser impulsivo e flexibilidade cognitiva para adaptar a conversa. O alerta clínico aqui é: muitas crianças que recebem o rótulo de atraso de linguagem estão, na verdade, esbarrando em uma memória auditiva ruim e numa atenção que não se sustenta. O nosso desafio de ouro é diferenciar exatamente o que é a causa primária e o que é só consequência nesse processo de alfabetização. Com essas sutilezas super frescas na memória, entramos na fase 4, o diagnóstico diferencial, colocando a lente do especialista. Para a gente não cometer erros de julgamento, bora mapear a essência macro das condições que mais se embolam com o TDL. O TDL, como a gente viu, tem seu núcleo na falha da linguagem estrutural. Já no TEA, o transtorno do espectro autista, o gargalo principal está na comunicação social e nos comportamentos. No TDAH, o problema mora na autorregulação e na atenção. E, claro, a gente nunca jamais pode ignorar a privação ambiental, onde a criança tem um atraso simplesmente porque faltou oportunidade, estímulo ou até nutrição adequada no ambiente em que ela vive. Agora, observem essa tabela. Essa é a nossa tabela de ouro para a clínica. Foquem nas linhas de intenção comunicativa e interação social. No TDL, ambas estão preservadas. A criança com TDL quer interagir, ela quer brincar com as outras, ela busca você com o olhar, mas estruturalmente ela falha na hora de montar a comunicação. No TEA, por outro lado, essa intenção e reciprocidade social já vem comprometidas desde a base. E um ponto fundamental sobre a privação ambiental: quando a gente começa a intervir e dá o estímulo certo, a resposta dessa criança é absurdamente rápida. Algo que você definitivamente não vai ver na mesma velocidade em quadros de neurodesenvolvimento como o TDL ou TEA. Chegamos então à nossa etapa final, a parte 5, síntese do raciocínio clínico, o nosso protocolo mental para avaliação. Na prática, como a gente organiza a cabeça na hora de avaliar? Com essas 5 perguntinhas em sequência, elas blindam o nosso raciocínio. 1. A criança tenta se comunicar? 2. Ela realmente entende o que é falado ou está só lendo o contexto visual ali na sala? 3. A falha está na montagem da frase, que é estrutural, ou ela não sabe usar isso socialmente? 4. A dificuldade acontece o tempo todo ou só quando ela está agitada e desatenta? E 5. Quando a gente faz a mediação direta, ela avança rápido? Responder isso, passo a passo, limpa completamente o nosso terreno diagnóstico. Olha, se a gente pudesse consolidar tudo isso em uma única regra, seria essa heurística poderosa aqui. Memorizem isso. TDL significa que a criança não consegue estruturar a linguagem. TEA significa que ela não usa a linguagem de modo social. TDAH significa que ela não regula o processamento das informações e a privação, de forma bem triste, significa que ela simplesmente não teve a oportunidade de aprender. Parece simples, né? Mas essa regrinha carrega o peso de anos de prática e ajusta a nossa precisão diagnóstica de uma forma espetacular. Para fechar nossa reflexão, aplicar essa metodologia rigorosa muda completamente o jogo, seja na clínica ou no ambiente escolar. Ter precisão na avaliação é, no fim das contas, a única maneira de libertar essas crianças de rótulos que são muito injustos. Então fica a pergunta: diante de toda essa clareza sobre o que é de fato um déficit estrutural de linguagem versus uma falha de atenção ou de contexto social, como o nosso olhar clínico vai ser ajustado já na próxima avaliação? O poder de mudar a rota de aprendizagem de uma criança começa na nossa compreensão profunda de como ela processa o mundo. Continue investigando, continue questionando o óbvio e até o nosso próximo guia.